Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar eu sei que é um assunto que a gente já comentou aqui. Tivemos esse episódio no episódio 65, foi o segundo episódio dessa temporada com vídeo, com áudio aqui mais completo no YouTube. E ó, hoje a gente tá com um convidado super especial que é o Danilo Bastos, né, que é especialista em fundo imobiliário, sócio da Ticker Shares. E eu queria que ele, antes de mais nada, falasse quem é o Danilo em alguns segundos, minutos ou em algumas horas, se der tempo, né? Fala, Rafael, obrigado pelo convite, cara. Show de bola estar aqui contigo de novo. Adoro fazer podcast, né? Legal pra caramba. Cara, eu acho que eu sou analista de fundo imobiliário, né? Tô aí no mercado, acho sensacional a gente discutir sobre possibilidades aí de ganhar dinheiro, que na verdade é uma vertical de desenvolvimento pessoal, né? Que complementa outras, né? Da vida de uma pessoa. E é isso, tô no mercado há 10 anos, já dei bastante consultoria, sou consultor também, já escrevi livro, dou aula pra caramba e hoje eu sou sócio de uma casa de análise e lá eu exerço a função também de analista na área de fundos imobiliários. Ótimo, ó. Para quem não conhece, hoje a gente vai falar basicamente do que são fundos imobiliários, né? Como é que você pode começar a investir nesse mercado, um pouco da história dos fundos imobiliários até aqui, né? Então ver o quanto ele já se provou ao longo desses últimos 12 anos aí do índice FIX que foi colocado. Depois a gente vai explicar um pouco mais, mas o que eu quero te falar? Que até o final desse episódio você vai saber exatamente o que você precisa fazer para começar a investir em fundo imobiliário se você ainda não começou e se você já investe, como aproveitar melhores oportunidades do mercado. Então, fica até o final, não deixe, é claro, de curtir, comentar e já compartilhar esse conteúdo aqui, beleza? Boa. Danilão, a gente estava falando aqui um pouco antes, né? O índice FIX, né, que faz ali a gestão, faz a análise de como é que foi a performance nos últimos anos, completou Perfeito. agora 12 anos, né? 12 anos. E o que a história pode nos contar dos fundos imobiliários, né? Legal. O IFIX ele nasceu em 2012 para 2013 ali, mas a nossa bolsa ela disponibilizou dados retroativos desde o final de 2010, na verdade, né? Então pega ali o começo de 2011, de 2011 para 2023, 12 anos exatamente. O que é esse índice, né? Seria o índice Bovespa dos fundos imobiliários, né? E o índice ele representa a média dos negócios que aconteceram, né? Então, como os fundos imobiliários performaram na média? Na verdade, você vai ter fundo que performou muito bem e fundo que performou muito mal, mas na média, esse desempenho pode ser medido pelo IFIX. Aí você sabe o que é interessante nessa história? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Imagina que a gente está lá em 2011, tá? E aí, uma vidente chega para você e fala assim, Rafael, é o seguinte, ó, você toparia colocar dinheiro nesse negócio de fundo imobiliário aqui? Os fundos imobiliários existem desde de 93 por lei, né? Mas eles começaram a ganhar atração mesmo, foi nessa época aí. Mas aí a vidente fala assim, ó, você toparia deixar o dinheiro preso aqui 12 anos, sendo que nós vamos ter um impeachment, um ex-presidente preso, vamos ter crise dos caminhoneiros, guerra da Ucrânia, Joesley Day, pandemia, que vai fechar o mundo aí quase 2 anos. Cara, eu não toparia. Eu não toparia. Se for um ambiente de caos, né, para investir no Brasil. O Brasil é um caos, né? O Brasil é um caos organizado. E ainda assim, cara, esse índice performou acima do IPCA, acima do IGPM, ou seja, na média, os fundos imobiliários trouxeram um ganho real ao investidor, além da renda todo mês, né? Superou o Ibovespa, que é o índice de ações, andou muito em linha com o IDIV, que é o índice de dividendos, ou seja, tem muita gente que defende, não é possível construir patrimônio no fundo imobiliário, prefiro ações e dividendos, ou seja, ele mostrou que você pode construir patrimônio nos dois, da mesma forma, olhando a média, tá? Com essa vantagem de entregar renda todos os meses. Então, acho que o desempenho foi sensacional. O produto foi colocado à prova no caos, e mostrou que está aí para o que daí vier. E o que é melhor, cara? O que é melhor? Se eu estiver falando demais, você me corta aí, né? Eu começo a falar aqui e me empolgo. Não, fica à vontade. Você sabe o que é melhor? O que a maioria dos especialistas em fundo imobiliário defendem mesmo como uma das principais vantagens desse produto? É o fato dele pagar a renda todo mês, tá? E o mundo real, né? Eu sei que você é um cara adepto ao mundo real, mas tem a galera do mundo mágico, da imaginação, né? Nas redes sociais. Mundo real, cara, vai ter mês que você tem um pouco mais de dificuldade financeira, você tem despesas que surgiram ali. Lógico que a gente tem a teoria de como seguir e tal, como organizar o patrimônio, mas na prática a teoria é outra. Na prática, um dia estoura um cano da tua cozinha, né? Você bate o carro e precisa fazer uma reforma, alguém ficou doente. Então, você que está construindo patrimônio de tal forma que você possa usar a renda, caso você precise, claro que o ideal é você usar essa renda para reinvestir, para acumular patrimônio, isso é sensacional. De outra forma, te obrigaria a consumir o patrimônio, o que pode ser feito também. Mas essa possibilidade de virar a chave no fundo imobiliário é magnífica. E durante a pandemia, onde um monte de gente perdeu renda, ganhou menos no trabalho dele, cara, quem tinha patrimônio em fundo imobiliário pôde virar essa chave temporariamente e usar esse fluxo de renda para levar a vida o mais próximo da normalidade possível. Claro que isso depende da quantidade de patrimônio que cada um tinha, né? Sem construir,
sem desconstruir esse patrimônio, né? Como se você tivesse casas de aluguel e você fosse consumir o aluguel. Então, acho que a gente teve 12 anos aí que consolidaram o produto, na minha visão, sem sombra de dúvidas. E é interessante você falar, Danilo, porque uma coisa é quando você pega a análise de um ativo em tempos muito bons, né? Exatamente. Então você pega, por exemplo, se você pega os últimos, do início ali da pandemia, março ali, e Isso. você pega um ano e meio depois, até algumas ações performaram Muito absurdamente bem, Absurdamente. né? Então, e aí você tinha alguns fatores que ajudaram, taxa de juros mais baixa, enfim, Perfeito. isso são coisas macroeconômicas que influenciaram. Mas automaticamente aquilo trouxe todo mundo um olhar para aquele cenário. Cara, isso aqui é muito bom, vou colocar todo o meu patrimônio aqui. Agora, quando você olha para os fundos, você pega uma análise de 10, 12 anos, né? Uma década, vamos pegar uma década ali, que acho que é um tempo bom de análise. Ótimo. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, cara, para você gerar uma cultura, por exemplo, numa empresa, no mínimo você precisa de 7 a 10 anos. Perfeito. Então é um tempo bom para fazer uma análise. Então você pega um fundo imobiliário ali, olha para essa gestão de 10 anos e vê que por todos esses cenários que ele passou, cenários de caos de fato, por mais que o Brasil já seja um caos organizado, mas você teve um caos agora desorganizado, né, que ninguém esperava. Exato. Então, e você vê que houve uma performance, isso mostra uma resiliência para os ativos, né? Um comparativo que eu sempre faço é quando você pega ali o caos principal ali no Covid, principalmente ali em março, ali, acho que foi 20 ou 22, você pega naquele momento, aquela semana que foi caótica, você consegue ver que os próprios fundos foram mais resilientes que as ações. Então isso já mostra uma performance boa para você ter, lógico, você não vai ter seu patrimônio inteiro em fundo imobiliário. Concordo 100%. Né? A gente sabe que mundo real isso não vai rolar, 100%. mas você já sabe que, eu posso ter uma tranquilidade melhor, tendo uma diversificação melhor no patrimônio, sabendo que não só a questão do crescimento patrimonial das cotas, mas também a vantagem dessa renda, que eu acho que eu chamo mais atenção no fundo imobiliário, né? Exato, exatamente. Você tocou em vários pontos interessantes aí. Primeiro, é bom deixar isso bem claro, né? Eu acho que todo mundo tem juízo, ninguém defende que você coloque todo o seu patrimônio num lugar só. Investidor iniciante costuma perguntar muito, mas o que é melhor? Melhor é um portfólio diversificado. Sempre, né? E não necessariamente essa teoria da renda é a melhor do mundo, né? É uma opção, é uma excelente opção. Tem muita gente que investe em ativos que não geram renda. O cara investe em ETF, por exemplo, no Brasil. E nada impede que você consuma de fato. Mas, às vezes, o investidor iniciante, principalmente o iniciante, ele não assimila aquilo no começo, né? Ele vai ter aquela volatilidade, vai ter oscilação de preço. Então, quando você tem esse dinheiro caindo na sua conta todos os meses, fica mais fácil você assimilar o retorno que você está tendo. Além de gerar essa possibilidade de virada de chave nos momentos da vida que exigirem que isso seja realizado, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que a principal característica do produto é a geração de renda. A história mostra que o crescimento patrimonial também acontece, mas essa acaba sendo a principal característica mesmo, essa renda periódica mensal, né? Não, eu acho que serve até de uma motivação para o investidor iniciante, né? Então, cara, como eu presto bastante consultoria, então eu acabo acompanhando o cliente nos primeiros passos ali, né? Desde o cara abrir conta numa corretora que ele não sabia como fazer isso, e comprar o primeiro ativo, fazer a primeira análise. E aí eu tava falando com o aluno, cara, a primeira vez que ele viu um dividendo cair na conta dele. 95 centavos. O cara tava super feliz, como eu fiquei também da primeira vez. Eu falei, cara, é a primeira vez que eu consigo, sem fazer nada, Exato. e eu ver o rendimento aqui. E aquilo trouxe pra ele o quê? Primeiro, a motivação de, calma aí, é possível, eu tenho capacidade de fazer uma boa análise, de acompanhar, de investir, e agora ele vai comprar 2, 3, 4, 10, 15 cotas, de acordo com a estratégia que ele vai colocar, dentro do portfólio diversificado, mas traz uma motivação. Porque muitas vezes você faz um investimento, por exemplo, em renda variável, você até pode ver ali a porcentagem do quanto você teve de retorno, mas não tá na tua conta ali, você pode resgatar. Exatamente. Né? Então eu acho que, e a gente tem muito esse costume, né? Não só a nossa geração, mas todas as gerações que vieram anteriormente, elas trabalham com visual. Isso facilita o seu planejamento, né? Eu preciso de X mil reais de renda por mês para viver. Então, você vai vendo essa renda ali. Porque algo que causa uma tensão, a gente vê isso no investidor, é justamente a quanto por cento do meu patrimônio, quanto eu preciso acumular de patrimônio para viver lá na frente. Aí vai depender dos juros, né? Várias contas são feitas hipotéticas, né? Porque a gente vai saber como é que vai estar os juros daqui a 20 anos, 30 anos, enfim. Cara, impossível. Agora, quando você tem ativos geradores de renda, que não são só fundos imobiliários, você tem ações de dividendos, você tem Fiagro, Finfra, etc., vários outros, a própria renda fixa, e você vai vendo essa renda aumentando, você vai percebendo que está caminhando em direção ao seu objetivo, né? Então, isso dá mais clareza nas coisas. Você perceber que estar avançando vai te motivando diariamente. Não, com certeza. E Danilo, hoje a gente, pegando um pouco do cenário atual que a gente está vivendo, né? Então, hoje a gente tem uma taxa básica de juros ali
próxima de 14%. Uhum. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima reunião do Copom, se vai aumentar, se vai manter. Então, tá um cenário bem complicado. Enfim. Mas, nesse ponto, a gente acaba vendo a renda fixa trazendo uma grande vantagem. Legal. E os olhares acabam voltando muito para a renda fixa, o que não acontecia nos últimos anos. Em contrapartida, a gente sabe que quando você fala de um portfólio diversificado, você vai ter renda fixa, renda variável. Dentro da renda variável, você vai ter ações. Enfim, você vai ter toda a estrutura ali dividida, Eu falo que diversificação é tipo você comprar uma pizza, os 8 pedaços ali, e, cara, vai que acontece que é de calabresa que você mais gosta veio ruim. Cara, você tem mais 7 ali pra você comer se fossem cada uma de um sabor. Então, o que acontece é ter uma carteira diversificada. Imagina a frustração de vir a pizza inteira ruim, tudo de calabresa. Exato. Agora, se tá separado, você vai ficar bravo, mas beleza, tem mais 7 pra você comer ali. Então, a mesma coisa quando você diversifica seu patrimônio. Então, se um ativo der ruim, você tem outros ali pra compensar. De certa forma, é isso. Mas acaba que o olhar fica muito voltado pra renda fixa agora, pagando 1% ao mês ali. Aquilo, caramba, é mais tranquilo, mais seguro. Comparado a isso, quais seriam as vantagens competitivas que o fundo imobiliário teria? Perfeito. Algo que é importante a gente ver, vamos fazer um paralelo com investimentos que vão render próximo do CDI ou a Selic, né, que está 3,75. É bom lembrar que essas taxas, elas estão anualizadas aí, né, a Selic 3,75, mas o investidor, coloquei meu dinheiro agora na Selic, eu vou receber 3,75? Não vai, porque a gente não sabe, como você mesmo disse, quanto será a taxa na própria reunião do Copom. O governo está fazendo uma puta pressão para reduzir essa taxa, né? O Banco Central está ali meio relutante, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, você pode colocar o dinheiro na Selic, ela pode até aumentar, mas ela pode reduzir. A gente fala que é uma taxa de curto prazo. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ela é bruta. Você precisa descontar ali o imposto para ver quanto você está recebendo de fato, tá? Então, você precisa levar isso em consideração também. Se você quiser ir além, você precisaria descontar a inflação. Então, se você for olhar um fundo de tijolo, hoje ele está rendendo menos do que a Selic, de rendimento, né? Se pegar um fundo de tijolo que está rendendo aí 8, 9, 10%, ele está rendendo aquilo líquido, tá? E, em tese, é óbvio que a gente precisa acompanhar isso, né? Isso é uma premissa, aquilo vai repor a inflação ao longo do tempo, porque é um contrato de aluguel e o contrato vai ser reajustado. Vai acontecer em 100%? Não vai. Por isso que a gente precisa fazer uma boa análise, selecionar bons fundos, bons imóveis que tenham demanda, etc, né? E diversificar o patrimônio. Alguns irão, outros não. No geral, a gente espera que uma carteira bem montada, sim, ela vai entregar essa reposição, tá? Então, a gente vai ter, num portfólio diversificado, antes do portfólio, a gente vai ter em um investidor objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, cara, ele precisa de uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, objetivos dele de curto prazo. Está juntando dinheiro para viajar no meio do ano com a família, faz muito sentido você botar na Selic, que é uma taxa de curto prazo, algo que esteja rendendo CDI ali, etc. O teu projeto para daqui a 20 anos, que é viver de renda, daqui a 15 anos, ele não pode estar numa taxa de curto prazo, tá? E também não faz sentido estar no que é bom agora, por 2 motivos, tá? Por 2 motivos. Primeiro, que você precisa, quando você for viver de renda, você precisa ter aprendido a viver daquela renda ao longo do tempo. Então não faz sentido assim, vou juntar dinheiro nisso aqui, quando eu for viver de renda, eu vendo tudo e coloco ali, tá? Vendo tudo e coloco fundo imobiliário. Cara, eu vejo o pessoal falando esse negócio, eles não têm noção do que eles estão falando. É o tipo do cara que fazer o Instagram é um grande palco, né? A rede social. Você dá consultoria também. O cara nunca sentou na frente, nunca conversou com um investidor. Então ele imagina no metaverso da cabeça dele que vai funcionar assim. Eu cansei de ver cara vender tudo e colocar em fundo imobiliário, por exemplo, mas em outros ativos também. E esse cara não fica tranquilo, porque ele está colocando em algo que ele nunca acompanhou na vida dele. Aí dá uma crisezinha, a cotação cai. Esse cara tá tranquilo para ir lá na praia, para viver, para brincar com os netos, para pedir demissão no emprego dele se ele é mais jovem? Não tá. Quem fica tranquilo com isso? Quem tem o patrimônio e quem tem a vivência. Então, eu falo muito assim, o portfólio que vai te sustentar algum dia, seja no curto prazo, médio prazo, com independência financeira, aposentadoria, sei lá como você quiser chamar, ele precisa ser construído desde o D0. Eu não acredito muito nisso. Vou juntar dinheiro aqui, depois eu vendo e coloco ali. Isso é mundo mágico da imaginação de pessoas com menos conhecimento. Tá bem intencionado, não estou falando que é má fé, tá? Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que juros altos estão no preço das ações dos fundos imobiliários. Por exemplo, qualquer ativo negociado em bolsa. Eles estão mais baratos porque os juros estão altos. E preço importa na hora que você vai investir. Você precisa comprar mais barato. Então, vamos supor que hoje uma cota de determinado fundo imobiliário esteja R$100, tá? Não vou comprar agora, vou para a renda fixa. Somente, né? Porque, na verdade, nós não estamos excluindo a renda fixa. Estamos falando que o cara tem que ter os dois, né? Sim. Então, aí o cara, na hora que os juros caem, ele fala, não, agora eu vou comprar fundo imobiliário. Essa cota que estava 100 ele não queria, está 120, 125, tá? Porque o ganho vem da valorização da cota e da renda.
Então, ele precisa comprar quando está barato. Então, ele tem que aproveitar os momentos de juro elevado para comprar bons ativos, não comprar qualquer coisa, né? Então, nesse momento, tem muitas ações baratas, muitos fundos imobiliários baratos. Outros ativos geradores de renda, como FINFRA, FIAGRO, etc. Muitos deles estão baratos também. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? Tem que colocar o filtro. Mas esse é um ponto importante. Pegando essa divisão aí do que é o joio e que é o trigo, né? Quando a gente, para fazer essa análise, cara, a pessoa que é iniciante, é claro que aí vou abrir um grande parêntese aqui, né, até para quem tá assistindo a gente, deixar bem claro que, cara, a gente não consegue fazer uma análise em 5 minutos de um fundo imobiliário de qualquer outro ativo. Né? Então aqui a gente está colocando alguns pontos que você deve olhar, mas entender que você precisa se aprofundar. Então, senão o pessoal fala assim, não, ó, eu ouvi o Danilo Rafa falar lá que é só olhar PVP, dividendo... Dá um corte aí, o cara acabou isso, né? Tá. O cara resume provavelmente isso. Provavelmente vai virar um corte, mas só pra você entender que nesse corte que vai ser gerado, eu vou colocar na legenda lá, não é uma indicação. Mas aí, Danilão, eu acho legal assim, a galera tá começando. Legal. Quais seriam os principais pontos que eu devo olhar, né, pra identificar? Porque pra mim o que você falou é sensacional, cara. É a mesma coisa, eu sempre gosto de usar exemplos, né? Então eu vou comprar, sei lá, esse relógio aqui. Pô, se eu tenho a oportunidade de comprar esse relógio que custa 100 por R$80, é uma puta oportunidade. Exato, exatamente. É a mesma coisa. Só que eu vou comprar isso quando tá todo mundo olhando pra ele? Claro que não. Porque se eu tenho uma grande procura por ele, automaticamente o preço vai ficar mais caro. Exato. Agora, no cenário que a gente tá de juros mais alto, todo mundo vai olhar pra renda fixa. Fica um pouco esquecido os fundos imobiliários. Então significa que agora, ou esse é um dos momentos de oportunidade que eu posso comprar bons fundos de forma mais barata. Então eu vou ter 2 pontos de ganho aqui. Eu vou ter tanto a renda que ele vai me gerar, tanto a valorização da cota pelo patrimônio que está sendo adquirido ali. Então, pegando esse cenário, o que eu devo olhar para entender se ele está barato ou se ele está caro? Legal. Então, eu vou fazer o contrário aí. O que o investidor deveria fazer para ele não errar, tá? É mais fácil, né, ele ir por essa lógica. Então, quando a gente for olhar fundo de tijolo, que é aquele que tem imóvel dentro, em nenhuma hipótese você comprar um fundo imobiliário que tenha um imóvel somente. Tá? Só tem um imóvel? Não quero. Só tem 2 imóveis? Não quero. Tem que ter 3, 4, 5 para mais. Só tem um inquilino. Ou 70%, 80% da receita vem de um inquilino só. Não quero. Olha que a gente não está falando de dividend yield, de PVP, nada disso ainda, tá? Então, assim, primeira coisa é o cara entender o que ele está comprando. Né? A gente vai aquele exemplo, talvez eu tenha citado esse exemplo no nosso podcast anterior, mas eu gosto muito de falar, se eu chegar para você e falar que eu tenho um carro de R$200 mil, isso é bom ou ruim? Tá caro ou barato? Se você não souber que carro se for uma Ferrari, tá barata, né? Se for um Golzinho de 15 anos de uso detonado, tá caro. Então, primeiro, você precisa saber o que tem dentro, né? R$100 tá caro ou barato. O que tem ali? Você está comprando o quê? Não é bem assim. Então, o investidor precisa entender o que ele está comprando. Entender a ponto de explicar. Eu falo, você consegue explicar para tua esposa, para teu marido, para tua namorada, para teu filho, para tua mãe? Olha, estou comprando isso aqui que vai pagar renda porque ele tem 10 prédios que ficam na Faria Lima, na Paulista, no Itaim, que é uma região nobre de São Paulo, tá? E ali as empresas vão ocupar aqueles espaços, né? E aquilo vai me trazer renda mensal, tá? Então, assim, é mais ou menos esse o raciocínio que o cara tem que desenvolver. Tá? Não adianta comprar em fundo imobiliário e vai pagar renda por quê? De onde vem esse dinheiro, né? Como esse dinheiro sai do bolso de alguém e chega no seu bolso como? Né? Não tem alguém ali te prometendo pagar nada. Me dê aqueles golpes, né? Me dê o seu dinheiro que eu vou te dar. Tá? Típico golpe. Então, assim, se o cara entender isso e eliminar o fundo que tem imóvel só a poucos, o fundo que tem inquilino só a poucos, ele já eliminou ali, cara, facilmente 70% da chance dele de errar. Facilmente. Depois ele não ficar preocupado no qual é melhor. Compra 2. Quais são os maiores segmentos de tijolos, tá? Maiores segmentos de tijolos hoje são os shoppings, as lajes corporativas, né, que são os escritórios, e os galpões. Então, qual é o melhor fundo de galpão? Qual é o melhor fundo de shopping? Qual é o melhor fundo de escritório? Compra 2 de cada segmento. 2. Então, a gente já chegou ali em 6 fundos imobiliários, para o cara começar. E aí, ele vai estudar, pode ser que lá na frente ele queira vender um, substituir por outro, tá, tranquilo, tá? Então, beleza. E preço? Preço, depois que ele fez essa análise, ele vai olhar quanto que esse fundo tem condição de pagar de renda. Isso não é o quanto ele pagou o mês passado, tá? Muitos relatórios gerenciais, o gestor já está escrevendo quanto ele pretende pagar nos próximos meses. Se você lê ali quanto que está vindo de renda de cada imóvel, não é tão difícil assim você começar a entender como que essa renda está vindo, né? O fundo às vezes fala assim, eu gerei... a gente põe muito no nosso relatório lá também, mas você vai ver ali dentro da demonstração de resultado do fundo, o fundo gerou R$1 por cota, por exemplo, né? Esse mês. Gerou de receita ali dentro. Mas ele pagou R$1,30 de dividendos.
Pô, tem condição disso acontecer de maneira sustentável? Não precisa ser muito inteligente. Ele gera como ele tá pagando em 30. É um dinheiro que ele tinha, que ele tá distribuindo, de repente ele vendeu um imóvel, então vai acabar. Né? Agora o fundo gerou R$1,05, R$1,03, R$1 e pagou 1. Tá beleza, tá bem linha assim, tá? E aí sim, você consegue olhar o dividend yield desse fundo, que é a rentabilidade dele, né? E aí a gente chegou à conclusão, a gente viu ali que esse fundo tá pagando, sei lá, 8%. O dividend yield desse fundo tá 8%. 8% é bom ou ruim? O cara vai lá no site do Tesouro Direto, é um investimento de longo prazo, né? E olha lá quanto que tá pagando o Tesouro IPCA+, com juros semestral e vencimento mais longo possível. Hoje 2055, que tá próximo ali de 6,5%, tá? Então, ó, se eu for colocar meu dinheiro em algo de longo prazo... Ah, mas a Selic é de curto prazo. Algo de longo prazo, seguro, eu vou receber 6,5. Aqui eu estou recebendo 8, tá? Então, beleza, eu estou recebendo acima. Ok. Quanto acima você precisa receber? Não se preocupa com isso no primeiro momento. Tá? O objetivo da primeira carteira é aprender. Tá? E como você está aprendendo, você não precisa nem se preocupar se você errar, porque se você tem R$100 mil para investir, você vai botar 2 nessa carteira, né? O erro do cara tenho R$100 mil, então para aprender eu vou botar 90 mil. Né, cara? A gente espera, eu tenho brincado muito assim, que investir é um game para adulto, né? A gente espera que a pessoa tenha o mínimo de responsabilidade, né? Se o cara é um adolescente com 40 anos, com 30, meu, aí não dá, né? Aí não é com a gente isso. Não, né? Mas é o departamento. E isso que você falou é legal, assim, eu sempre dou exemplo, né, cara? Imagina, começar a investir é tipo como você vai entrar naquela água no mar que tá muito gelada. Cara, o que sua mãe te ensinou, né? Você vai lá, quando você tá começando, você vai pegar um pouco d'água, bota no pulso, pra acostumar o corpo, coloca na nuca. Você não vai dar um mergulhão que nem um louco, mano. Você vê como é que tá a maré, se tá ventando, se não tá, se tá fundo, se não tá. Aí você coloca um pé. Pum, colocou. Comprou lá 6 fundos imobiliários. Aí depois você viu que, entendi isso aqui. Aí você coloca mais o outro pé. Exato, não vai de cabeça, irmão. Vai dar ruim, entendeu? Exato. Se você fizer isso, você vai ter mais tranquilidade, você vai se acostumando, você vai entendendo como funciona. Começa a buscar um pouco mais de conhecimento. Cara, um relatório de fundo imobiliário, é uma aula, né? E é sensacional. Só que eu sei que a gente tem dificuldade, né? A gente foi acostumado só a ler manchete. Né? Então eu só vejo manchete. Eu passo na banca de jornal, eu vejo lá. Deu ruim, tá lá aquela notícia. Nem compra o jornal, né? Nem compro. Mas eu acredito naquilo aquilo é verdade. É, exato. E eu vou levar pra minha casa e falar assim, ó, eu vi naquela manchete que aconteceu. Então, assim, cara, comecem a buscar, mas façam isso. Bota o pulso, depois bota o pé direito, o pé esquerdo. Não vai de cabeça. E você vai aprendendo e vai conseguindo montar a sua carteira. Exatamente. Então, o raciocínio é justamente esse, cara. Se o cara começou ali devagarzinho, ele vai montando, vai aprendendo, vai exigir um pouquinho de conhecimento dele, mesmo que o cara esteja sendo bem assessorado, ele segue um analista, ele tem um consultor que senta com ele e conversa. É difícil alguém construir qualquer coisa na vida sem o mínimo de envolvimento, né? Ninguém vai pra academia mesmo com personal e consegue resultado sem entender nada, cara. Ele sabe que esse aparelho é de costas, ele sabe que ele tem que fazer tantas repetições, ele sabe que ele tem que ter um tempo de descanso. Tem alguém orientando ele, mas ele tem noção. Ele tem noção. Se o personal não for aquele dia, ele consegue fazer um treino sozinho. Se ele passar 2 meses de férias, ele consegue treinar, né? Longe do personal dele. Quem não é esse cara, é o cara que nunca vai obter resultado. Nunca vai obter resultado. Ele vai achar um monte de desculpa, sua rapada. Na dieta é a mesma coisa. Você tem um nutricionista, pô, ela não vai estar contigo em tudo que é lugar. Ela não vai cozinhar pra você. Ela não vai cozinhar pra você. Ela não vai. Você precisa saber. Você vai num restaurante, cara, você tem que saber o que é uma proteína, o que é um carboidrato, quanto que você pode comer mais ou menos. Senão, não vai dar certo, cara. Investimento é a mesma coisa. Isso exige que o cara tenha um mínimo de negócio. Mas o cara quer uma dica, né? Eu não sei, cara. Será que tem algum podcast aqui, alguém falando assim, construí um belo patrimônio, hoje eu vivo de renda, porque lá atrás eu recebi uma dica e só fiz isso. Segui a dica e fui pra praia. Não existe isso. Não. Então, de novo, que é um game de adulto, a galera viaja na maionese, cara. A galera viaja na maionese, né? Mas eu acho que a gente sempre bate nisso, né? Acho que investimento é vida real, cara. É, vida real. Não tem como a gente tentar fantasiar, né? Eu acho que isso é até uma forma, esse bate-papo, da gente trazer pra realidade o que de fato acontece, mano. É como você falou, tem mês que o mês vai estar bom, o mês vai estar ruim, vai acontecer um alto, vai acontecer um baixo. Mas agora, se eu tenho conhecimento, e aí pra mim é um outro ponto importante, eu não me torno dependente daquela pessoa que um dia me deu uma dica ou me ensinou alguma coisa. Agora, se eu tô buscando conhecimento, é claro, você não precisa ser especialista. Claro que não. Você vai ser especialista na sua área. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento. Até para que você saiba debater quando eu for falar alguma coisa com você. Quando alguém for te oferecer alguma Qualquer coisa. pessoa. Você sabe um negócio que eu vi muito? Eu vi acontecer com algumas pessoas, né? Não tanto assim. Mas aconteceu bastante na pandemia. E olha que eu vou fazer um disclaimer aqui, porque não vai fazer só o corte depois também. Eu tenho muitos amigos assessores de investimento. E a maioria dos assessores que eu conheço são excelentes assessores. Mas a gente tem entre os assessores
né, os maus assessores de investimento. O assessor é aquele corretor, o cara trabalha na corretora, ele é comissionado pelo produto que ele te indica. Então, os maus, ele não preocupa com a tua rentabilidade, né? Os maus e os burros, né? Porque os bons preocupam, tanto ele quer te manter como cliente. O mau só preocupa com o dinheiro dele, porque ele é comissionado. Beleza. Pandemia, bolsa caiu, o fundo imobiliário caiu 30%. Tá? Então, o cara tinha lá 1 milhão investido, por exemplo, virou 700 mil reais do dia para noite. É a hora que o mau assessor de investimento liga pro cara e fala assim, tira o dinheiro daí agora. Você tá vendo como você tá? Vou te recomendar aqui 5 fundos multimercado, que são os que ele tá ganhando comissão, né? Que é uma maravilha e tal, coloca teu dinheiro aqui e o cara tira. Aí a bolsa vem recuperando, aqueles 700 mil já viraram 900 e pouco de novo. O cara que vivia de renda não vive mais, né? Não vive mais. E assim, como é que ele evita de cair isso? Tendo noção do que ele tá fazendo, né? Nessa hora, falar, não, amigo, isso aqui faz parte da minha estratégia, a minha renda não independe da cotação, eu já olhei o histórico, eu sei que cotação oscila, eu já olhei o comportamento lá na crise de 2008, eu vi que o mercado imobiliário despencou e retornou meses depois, eu sei que comprar na baixa é oportunidade, né? O cara tá inseguro para comprar na baixa, mas não faz a besteira de vender, né? E, enfim, então assim, esse tipo de posicionamento é importante, porque se o cara não tiver isso, cara, ele não constrói isso aqui. Eu tô dando um exemplo, né? O que a gente mais vê é a galera vendendo desesperada. É quando vem uma crise, vem uma coisa nesse sentido. E aí vem aquela frase, né? Se você não sabe o quanto é importante investir em conhecimento, um dia você vai pagar pelo preço da ignorância. Né? Exatamente. Então, acho que você buscar esse conhecimento de fato é para que você possa se privar dessas situações, de você ter o mínimo de conhecimento para que você possa debater. E não significa que você vai ter a absoluta verdade, mas você vai ter pelo menos um argumento para que você possa contestar. Exato. E eu acho que, cara, a vida é isso. Se eu tenho bons questionamentos, eu vou trazer daquilo ali um aprendizado saudável para ambas as partes. Agora, é muito importante a gente falar, cara, invista em conhecimento, né? Invista em aprender e entender um pouco mais o que está fazendo, porque o preço da ignorância é muito maior do que quanto você pensou em não investir em conhecimento, né? Então, sem dúvida. Acho que isso é super importante. E aí, a gente falando, você tocou no ponto dos fundos de tijolo. Tá. E aí eu queria falar de um ativo, uma classe específica que performou muito bem. Né? O pessoal meio que ficou um pouco confuso ali em setembro, outubro, novembro, que a inflação acabou caindo um pouco. Né? Que não é de fato uma deflação, mas todo mundo gerava como uma deflação. Mas depois voltou a performar bem, que são os fundos recebíveis. Sim. E aí, Danilo, eu sei que muita gente que assiste a gente talvez não saiba o que é esse tipo de fundo imobiliário. Então, trazer um pouco o que seriam, né, e como se aproveitar deles nesse cenário de juros altos. Por que eles performam bem nesse cenário? Então vamos lá. O Fundo Imobiliário de Recebível ele investe no CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Que negócio é esse? Você tem um galpão ali no Rodoanel ali e alugou para Casa Bahia, um contrato é de 20 anos. Que bom que foi loja americana, né? Exato. Olha só, hein? Já pensou Casa Bahia, já pensou loja americana? Então, contrato de 20 anos, mas podia ser, hein, velho? Vamos até levar essa hipótese. E aí, alugou para Casa Bahia primeiro, tá? Depois a gente chega na loja americana. E aí, um contrato de 20 anos e você quer receber esse dinheiro agora. Então, você vai levar o teu contratinho numa securitizadora, ela vai transformar aquilo num CRI, vai vender no mercado, o dinheiro vem pro teu bolso e quando ela paga o aluguel, esse dinheiro vai lá pro bolso de quem comprou o CRI. Beleza? Tá? Então, existe uma série de garantias, né? Cada contrato é um contrato, mas às vezes o dono do imóvel se compromete a pagar uma parte, enfim, para poder colocar aquela garantia ali. Esses CRIs são negociados na corretora, você pode comprar diretamente, então. Mas e se fosse americana? Né? Se fosse americana. Aí entra a segurança do fundo de papel, porque o fundo de papel ele não investe num CRI só, ele investe em dezenas de CRI. De tal forma que às vezes esse CRI representa 1% do patrimônio do fundo, 2%. Então, se fosse americana, você teria um impacto ali de 1% na renda de determinado fundo de papel, que esse fundo de papel está entre os 10, 12 que você tem na tua carteira, ou seja, o impacto é mínimo. Então, aí começa a segurança do produto. Como é um título de dívida, ele vai pagar alguns juros mais alguma correção monetária. Então, vamos supor que seja o IPCA. Se a inflação vem alta, você vai receber mais dividendos porque a inflação vem alta. Se a inflação vem baixa, você recebe um pouco menos. No geral, é uma classe de ativo para você ter sempre junto com fundo de tijolo também, né? Ele tem algumas vantagens. Quando a gente tem uma crise no mercado imobiliário, você não vai ter vacância no papel, né? Então você consegue ali ter uma boa rentabilidade. E geralmente, quando a economia não está muito bem, a gente tem juros elevados, ou seja, você recebe bom rendimento de papel também, uma coisa acaba compensando a outra. Então o ideal é que você tenha os dois. O que aconteceu ali no final do ano passado foi justamente por causa da redução da inflação, esses fundos começaram a pagar menos. E o que o investidor vê, né? A gente fez agora 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Eu lembro da gente fazendo campanha na internet em 2019 para tentar atingir 500 mil. Ou seja, 75% desses investidores vieram de 2019 para cá.
O que é natural que a maioria dessas pessoas ainda sejam leigas e pouco experientes, né? Não deu tempo para eles amadurecerem. A gente sabe que a maioria das pessoas não correm atrás, principalmente no começo. Então, essas pessoas é que formam o preço. Ao contrário do que acontece no mercado de ações, né, que o institucional forma muito preço, no mercado de fundo imobiliário, mais de 60% do volume de negócio é pessoa física. E o cara só olha o quê? Quanto está pagando. E não quer saber de mais nada. Quando começou a pagar menos, eles começam a vender. Muita gente vendendo, joga o preço para baixo. Isso gerou uma excelente oportunidade de compra em fundo de papel que a gente ainda tem hoje, né, em fevereiro de 2023, que aí o cara vai assistir esse vídeo em 2025, né, e vai falar, oh, a gente tem oportunidade. Agora, em fevereiro de 2023, a gente ainda tem muita oportunidade. Porque como muita gente vendeu, esses fundos ficaram baratos, o dividendo está recuperando, a gente tem fundo de papel pagando mais de 15% ao ano já, fora o potencial de valorização. Quando eu estou falando de 15% ao ano, eu estou olhando a média dos meses passados, inclusive pegando aquele período que eles pagaram menos por causa da inflação ali que veio menor, tá? Então, juros elevados e esse efeito que a gente teve de inflação reduzida, que pressionou os preços, colocou a gente num momento agora que para o cara que está construindo patrimônio com foco a longo prazo, nesta fatia do portfólio dele, né? Nessa fatia, ele tem muita oportunidade para investir em fundo imobiliário, muita oportunidade. E aí, trazendo um assunto um pouco mais recente e, de certa forma, um pouco polêmico, e pegando desse gancho que você falou, como a pessoa física acaba fazendo preço nos ativos de fundo imobiliário. A gente teve agora a questão das lojas americanas. Né? E quando saiu a notícia, a gente pegou no dia seguinte, a gente viu fundos que tinham ali parcelas minúsculas de lojas americanas dentro dos seus clientes ali, do seu portfólio, caindo 8%, 10%, 12%. Que no meu ponto de vista, não fez sentido nenhum. Nenhum. Mas aí eu acho que é muito a informação, pela manchete que assusta o investidor e acaba tomando decisão equivocada. Né? Mas, de fato, o impacto fez sentido para essa queda ou não? Então, aquele lance, né, cara? Eu acho que o meu sonho é ter dentro da casa de análise algum dia um psicólogo, né? Porque o comportamento humano influencia demais as coisas, né? Você deu o exemplo que a galera só lê a manchete de jornal, e é verdade. O que a gente vê muito nas redes sociais? Posts chamativos, sensacionalistas. Aqui eu não tô nem julgando quem faz, porque o cara tá jogando o jogo, né? Se você faz um post explicando lá bonitinho assim, né? Assim, não se preocupe com as lojas americanas no fundo imobiliário, ninguém clica. Aí você coloca assim, puta, o que fazer agora que o americano saiu? Cara, tem 1 milhão de pessoas assistindo. Cara, tem cara fazendo vídeo. Tem cara fazendo vídeo do que investir em caso de invasão extraterrestre. Você viu isso aí, cara? Cara, eu não acreditei. Mas você sabe por quê? Eu achei ele genial no final das contas. Sim, você sabe por quê? Porque é isso que a galera quer, meu. Se ele tivesse falando um negócio sério, eu tenho certeza, eu nem vi o vídeo, né? Nem sei o que ele fala ali, mas, cara, se ele tivesse falando um negócio extremamente sério e tal, ninguém quer saber, cara. Ninguém quer saber. Então chega uma hora que quem tá divulgando conhecimento até cansa, né? Você fala, eu vou fazer um trabalho sério, mas o cara não sai do lugar. Aí você vê o outro que... Cara, isso é complicado. Nossa, eu vou montar aqui um conteúdo técnico, vou explicar como montar uma carteira de investimento pra você ficar tranquilo. Seu patrimônio vai cair, mas você vai ficar bem, porque é um momento que você tá passando. Cara, mas você vê aqui, ó, eu vou desviar o assunto aqui, depois a gente até volta. A gente vê casa de análise de investimento, né? Porque é o meu meio, a gente tá construindo uma casa de análise. A gente vê as que estão crescendo, fique rico agora. A criptomoeda que vai te deixar rico em tantos meses. Mas por que o cara coloca isso? Porque a galera quer ser enganada, cara. A gente tá vendo a questão dos perfis falsos no Instagram. Meu, eu recebo print de gente falando assim, eu mandei 5 mil reais pra conta de Ana Amélia não sei o que lá. A pessoa chama ele fingindo que sou eu, ou qualquer influência de finanças, né, que tá acontecendo. Leva o cara pra um WhatsApp de outro país, pra você ver os prints lá do número estrangeiro. Pede uma transferência de 5 mil reais no mínimo, aí a conta não é no meu nome, não é no nome da minha empresa, é o nome de um terceiro, né? Essa aqui foi a Ana Amélia, não sei o que lá que os caras puseram lá. Cara, e o cara manda o dinheiro, cara. O cara manda o dinheiro. Por quê? Porque ele, eu vou te garantir 15% ao mês. Ah, tá bom, então toma. Cara, então assim, é difícil, cara, é difícil. Aí eu volto naquele ponto, assim, é um game pra adulto, né, cara? É um game pra adulto, né? O cara tem que ter... o mínimo de responsabilidade. Como é que ele vai saber? Beleza, se você não sabe, então pesquise antes de entrar nessa, né, cara? Eu não sei nem o que a gente tava falando antes que eu não sei, mas aqui, é porque esse assunto é uma coisa que me chama a atenção, né? E eu até tava esses dias e... dos posts, lembrei. Depois a gente volta lá. A gente vai voltar nos posts alienígenas lá, mas assim, eu acho que esse ponto que você tocou, eu sempre falo que existem duas bases que a gente não pode deixar que influencie qualquer investidor. Que é impaciência e ganância. Para mim, são as duas situações que destroem qualquer pessoa, principalmente o investidor.
né? E eu sempre, até acho que algum podcast ou conversando com alguém, eu citei essa história, né, cara? Existe ao longo da história, e eu gosto muito de estudar a história, e você pega lá que, cara, o cara mais rico do mundo até hoje, o cara mais conhecido ali, cara, foi Rei Salomão. E se você pega a história desse cara e você começa a ler um pouco da história dele, você vê que ele foi um cara que em determinado momento se deixou levar pela ganância, sendo mesmo um cara que tinha toda a sabedoria. Então você vê que se ele, que era detentor, né, recebeu toda a sabedoria de Deus para ter a habilidade de, com o recurso, se deixou levar pela ganância em algum momento da vida dele, cara, quem somos nós, meros mortais, para não deixar e ficar atento para essa situação? Porque, pô, fica assim, Danilo, alguém me chamou no WhatsApp e vai falar que me dá 15% de retorno. Cara, isso não existe. Mas por que eu me deixei levar por isso? Ah, você pode falar, Rafael, porque essa pessoa não teve conhecimento? Porque essa pessoa não teve estudo? Não penso dessa forma. É difícil, né, cara? É difícil. É muito complicado. Ao meu ver, eu coloco uma parcela de culpa no investidor. Eu posso estar até errado, cara. Me critiquem aqui nos comentários. Eu coloco uma parcela de culpa no investidor, né? Porque... cara, o cara tem que ter, sei lá, alguma noção da realidade, se aquilo é possível ou não. Ele pode buscar outras pessoas para conversar. Ou se pelo menos, assim, eu acreditei na sua história, que você vai me dar 5% a mês. Quem é você? Por que eu estou transferindo dinheiro para uma conta de uma outra pessoa? Né? Você vai me dar algum recibo disso aqui? Em nome de quem? Dessa terceira pessoa que eu estou mandando? Qual é a empresa? Tem algum órgão regulador que fiscaliza investimento no Brasil? Será que eu posso buscar essa empresa lá? Né? Então, assim, tem algumas coisas que você pode... Tem algumas precauções que você pode tomar para evitar que... Eu até entendo, às vezes o cara tá num momento complicado da vida dele, tá endividado, e é sedutor receber um retorno desse mesmo. Mas, cara, o cara tem que ter... Você vai pegar o cara na academia... Vamos dar um exemplo. O cara na academia, adulto, maior de 18 anos, tá? Não tô falando da pessoa que não teve acesso à educação, estudado, com primeiro e segundo grau completo, que perdeu um rim 10 anos depois porque comprou o anabolizante do personal trainer. Coitado, ele é uma vítima, será? Será que ele não sabia que talvez esse remédio se compra na farmácia? Será que ele não sabia que talvez aquilo pudesse fazer mal? Né? Então, eu acho assim, cara, a minha visão, o cara tem que ter uma parcela de autorresponsabilidade. Claro que é sedutor, né? Eu acho que é sedutor pra caramba, mas tem que ter, cara. E a gente pode cair. Amanhã eu posso cair numa dessa e morder a língua, tá? E se eu cair, cara, eu acho que a culpa é minha, porque não faz sentido. Isso vale pra tudo, né? Pra negócio, pra... Claro, a gente tem que puxar isso. Mas a gente pode cair, sim. A gente pode cair, né? Ninguém... Todos nós somos suscetíveis ao erro, ao engano. Isso eu concordo. Por isso eu tenho que estar sempre atento. Exatamente. Atento. Eu tenho que ter pessoas ao meu redor que possam me ajudar. Concordo, isso conversar. eu concordo. É o que você falou. Ninguém tá imune, né? Não, a nada. não tá. A nenhum dessas coisas. Não, a nenhuma tá. dessas coisas. Ninguém É tá só a imune. gente estar atento, né? Então, se você pega aí ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos, 5 anos, quantas pirâmides aí subiram, caíram. Exato, exatamente. E você vê pessoas que não só acreditavam, mas pessoas que defendem. Sim. Ainda tem. Que ainda tem isso. Então, Tem, mas assim, vamos voltar para fundo imobiliário. Dá um outro podcast, cara. Cara. Dá um outro podcast. Vamos voltar para fundo imobiliário. Mas aí é o seguinte, você tava falando da queda do tijolo com a americana lá. Isso aí. Exatamente, esse foi o ponto aí. Aquele negócio que você falou, a galera lê muito manchete, né? E vem os negócios, vem os temas, os títulos lá dos posts sensacionalistas pra caramba. A galera só lê aquilo e procure atrás. E não procure atrás. Especificamente em fundo imobiliário, é um assunto que cresceu muito recentemente. E aí você tem influenciadores de finanças que pesquisam um assunto de verdade, tá? E esses caras que pesquisam têm toda a credibilidade para falar, porque realmente estudaram, o cara tem uma boa base financeira, ele vai atrás. E tem um cara que não pesquisa, ele faz pesquisa. Essa história é verdade. É um conhecido meu, que não vou citar o nome aqui, claro. Ele fez um post lá, eu tô vendo os stories, né? O cara falando, toma cuidado com a baixa liquidez de fundo imobiliário. Aí eu chamei ele no direct, né? Eu falei, o cara é meu amigão, velho, de onde você tira esse negócio de baixa liquidez, cara? Né? Mas é um negócio que a pessoa se repete. Aí ele mandou o link de uma reportagem do Infomoney pra mim. Pô, aqui tá falando da liquidez. Mas a reportagem era lá de 2014, cara, 2013. Então você fala, cara, realmente você tinha uma baixa liquidez. A liquidez é individual, né? Os fundos imobiliários de menor liquidez da nossa carteira recomendada, por exemplo, negociam R$400 mil por dia. Pro cara que quer investir 1 milhão por dia, é baixa liquidez. Pro cara que vai investir R$1.000, R$2.000, R$10.000 num dia, a liquidez é excelente.
Entendeu? Mas tem fundos que negociam mais 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Tá? Tô dando um exemplo aqui dos mais baixos. Primeiro, liquidez individual, né? Que os cara, ele deveria chamar atenção para isso. Mas você vê, esse cara, ele deve ter recebido uma pergunta na caixinha, ele deu um Google ali superficial, pegou um link que ele só leu, não viu nem a data, Só viu a nem a manchete. data, o Google jogou para ele um negócio antigo lá, e ele repetiu, e aquilo passa para frente. Então, isso é um exemplo de... ontem eu fiz uma live falando do besterol que a galera fala, né, de fundo imobiliário. E um outro ponto que a galera fala assim, e as pessoas vão se repetindo, né? As pessoas vão repetindo a história, né? Você tem um influenciador maior, aí você tem os influenciadores embaixo que vê o que aquele maior falou e repete a história. Aí o negócio do bons imóveis, bons inquilinos. Fundo imobiliário você tem que ter bons imóveis, bons inquilinos e tal. Bons inquilinos, você tem que ter uma bela de uma observação. O que eu gosto de... O que eu acho interessante olhar os inquilinos? Às vezes você vai ver se aquele imóvel é importante para aquele tipo de inquilino. Se é um fundo imobiliário que tem uma exposição muito grande ao inquilino só, né? Então, se você pega um fundo que tem 70%, 80% de imóvel alugado para um inquilino. Então, sim, aí neste caso, o inquilino é importante. Mas a minha ideia é que o cara elimine esse tipo de fundo imobiliário no começo. Tá? Ele vai diversificar em fundos que tem vários inquilinos. Aí você entra em outro ponto. É o viés do investimento imobiliário. Vamos comprar um apartamento para alugar, sei lá, qualquer bairro de São Paulo aí em Moema. Beleza? Um bairro nobre de Moema. A gente quer comprar apartamento para alugar. A gente vai procurar uma imobiliária. Eu vou chegar para o corretor, o que o pessoal busca aqui nesse bairro? É apartamento de 3 dormitórios, tem que ter 150 metros quadrados, tem que ter churrasqueira na varanda, beleza. Então, a galera daquela região quer isso. Então, eu quero um imóvel que aluga, que tem demanda naquela região. É isso que eu quero. Eu não vou chegar para o corretor e falar, olha, eu quero um apartamento que já esteja alugado para um bom inquilino, tipo um médico, um juiz, um funcionário público de alto escalão. Não é isso, porque esse cara vai sair dali, ele não nasceu grudado ali, entendeu? Então, essa mentalidade o cara tem que mudar. Pô, se você não vai comprar um apartamento pensando no inquilino grudado ali, por que quando você vai olhar um galpão ou uma laje corporativa em um fundo diversificado, não estou falando num fundo que está tudo alugado por uma pessoa só, esse inquilino é importante. Você acha que ele não vai sair dali nunca? Você acha que ele vai ficar grudado ali? A sua segurança está na qualidade do imóvel, na localização, para atrair bons inquilinos, na gestão também, porque a capacidade do gestor é importante, por isso que é bom fundo com histórico. Ó, tem uma novidade aqui para você, Rafael, o fundo que está lançando. Você pega o telefone, pau, né? Desliga. Né? Isso aqui é coisa que tem histórico de resultado. A gente tem N fundos aí com histórico. Então é isso que te interessa. O inquilino não precisa estar lá. O inquilino, ele vai sair, vai entrar. Ele não é tão importante se você olhar essas características. Você está num fundo diversificado, você vai diversificar isso na sua carteira. E a americana, Casa Banho não americana, cara, ela vai sair dos imóveis que estão ocupando. Caso saia, esses imóveis vão ser alugados para outros, nos bons imóveis. A gente tem fundo com imóvel alugado para loja americana, é imóvel velho, em localização não tão boa, que vai precisar de uma bela reforma. Então isso aí vai, você sem dúvida vai impactar mais. Mas, de certa forma, por mais que haja o impacto, né, a gente tem a representatividade daquele inquilino, né, das lojas americanas, por exemplo, dentro da gestão do fundo, ela não tem uma representatividade tão grande. Não tem. Né? Então, acho que... E aquilo, pô, se eu tenho 12 fundos imobiliários na minha carteira, em um dos fundos, eu tenho um inquilino dentro desse fundo que tem americana que vai representar 0,3% do meu patrimônio. Pode fazer uma conta mais fácil. Você tem 10 fundos imobiliários. Em um deles, a americana representa 10%. 10%. Bom, na tua carteira de fundo imobiliário, esse impacto já virou 1%. Só que fundo imobiliário é só 40% dentro do teu portfólio total. Aquele impacto é nada, cara. Se fosse só esse 1%, eu tô falando de um mês de dividendo. E o cara perde o sono. O cara vende desesperado, né? O cara fica, meu Deus, o que fazer? Meu direct lota. Aí, cara, pô, aí a gente vai naquele ponto assim, eu entendo o investidor, é uma fase de aprendizado, é o dinheiro que ele tá fazendo um sacrifício para guardar. Mas a gente tá tentando chamar o cara aqui para consciência situacional, né? Você saber o que tá acontecendo no meio do incêndio é o que vai fazer você ter tranquilidade para olhar onde é a saída de emergência, né? E vai descer com tranquilidade e vai contar a história depois, enquanto talvez outras pessoas se agachem no canto e choram, né? E tem uma história bem interessante disso. Eu estava lendo um livro e ele contou uma história na formação, né? Não vou lembrar agora o estado que foi nos Estados Unidos, mas na formação de um curso de brigada de incêndio, dois caras entraram, né? Sempre você vai acompanhado, então a regra era essa. Você tem que entrar sempre com um amigo seu que está se formando e você vai entrar no incêndio real para fazer um teste. E como é que funcionava a situação? Você tinha que entrar e seguir aquelas regras ali. Só que, quando faltava, eles tinham 45 minutos para achar uma pessoa que estava dentro ali na simulação. E o que rolou?
Nesses 45 minutos, quando faltasse 5 minutos para acabar o oxigênio, ia soar um alerta. Eles iam ouvir esse alerta para saber que tinham que voltar. Como é que aconteceu? Quando passava 15 minutos, o alerta soava. Para ver como é que eles iam reagir sobre a pressão. E o que acontecia? A primeira coisa que eles faziam, um largava o outro, ficavam rodando em círculo, se agachavam e não conseguiam sair daquele lugar. Por quê? Porque eles não conseguiram manter a concentração e se desesperaram naquela realidade que eles estavam fazendo. Isso a gente pode fazer para investimento. Se eu não tenho clareza para onde eu estou indo, o que eu estou investindo, como eu estou fazendo, não tenho a tranquilidade para achar a melhor saída, eu vou querer fazer o quê? Sair em qualquer momento, vou largar todos os fundamentos que eu comprei, aquele fundo imobiliário, e vou ficar rodando em círculo. E o que aconteceu? Os caras desmaiaram, teve que alguém resgatar ele lá. Alguém tem que ir lá e falar assim, cara, não faz isso, vem cá que eu vou te ensinar. Então acho que são analogias que a gente pega de histórias que fazem sentido. Tenha tranquilidade, saiba por que você está investindo. Se você não sabe por que você está investindo, já é um grande indício que você está investindo errado. Mas isso, cara, eu concordo contigo, cara. Excelente analogia e excelente exemplo, né? A galera é muito dica, né? É muito dica, assim, né? Eu recebo no meu direct, tal fundo imobiliário é bom? Cara, eu evito ao máximo responder. De vez em quando eu comento um ou outro lá e tal, pra poder dar alguma coisa pra galera que tá seguindo. Mas eu sempre gosto de perguntas assim. Por exemplo, o HGRE é bom? Eu não é uma pergunta que eu gosto de responder. O HGRE comprou o Torre Martiniano, que tá em reforma e tal. Será que foi uma boa compra? Beleza, aí é legal. Entendeu? Então o cara já leu um relatório gerencial, ele já entendeu o que o fundo... Esse cara aprendeu minimamente. A gente montou uma comunidade agora de alunos, né? Dos alunos do meu curso lá. Cara, eu já botei de regra lá dentro, assim. É de curso, é pra gente que quer aprender. Se alguém perguntar que o número é bom, eu vou eliminar, cara. Eu vou cortar a cabeça do cara. Vai ficar puto, foda-se, eu devolvo o dinheiro dele, tô nem aí. Agora, eu quero gente que queira aprender de verdade, pra desenvolver essa consciência situacional. Porque senão, realmente, você tem razão. O cara fica meio perdido. E eu entendo, né? O cara trabalha, ele tá o dia inteiro ocupado lá com a profissão dele de advogado, de dentista, de médico e tal. Ele não tem tanto tempo pra isso. E aí, como é que ele se protege? Eu tenho 100 mil reais pra investir na bolsa, eu só vou colocar 1.000. Porque se eu perder 1.000, não mudou nada na minha vida. Não foi uma ruína financeira. Então, eu posso ver a loja americana sair daquele fundo e ver o que vai acontecer se eu quiser. Porque é 1.000 reais, cara, né? 500 reais, você vai com a tua mulher, teu filho no shopping, come na praça de alimentação, gasta isso quase hoje, né? Então, se aquele fundo que você botou 1.000 cai 50%, não vai cair 50%, né? Eu tô exagerando um exemplo aqui. Então, cara, é esse ponto. Eu vejo a galera tensa de comprar uma cota de fundo imobiliário, cara. Às vezes, né? Pô, compra lá uma cota lá de 60 reais, 70 reais. Se cair metade, é um lanche do McDonald's. Vai arruinar a sua vida financeira. O cara pergunta 10 vezes antes de comprar e tal, não sei o que. Então, eu acho que se ele comprar e tiver nesse pensamento que 50%, né, e é claro que a gente não está desmerecendo a renda que essa pessoa tem. Claro. Mas trazendo o entendimento se você fez uma compra de uma cota, vou botar 100 reais, tá? 100 reais. E vamos supor que, cara, extremamente caiu 50%. Na pandemia caiu 30%, só pra gente exagerar. Exemplo exagerado. Vamos botar 50%. Exemplo e exagerado. Aquilo tirou o seu sono? Simples. Você não está no momento de vida adequado para investir em fundo imobiliário. E tá tudo bem. Tudo bem, claro, concordo. Esse é o ponto, né? Concordo, e a gente falou isso lá no início. Eu acho que uma coisa que a gente sempre conversa, eu sempre bato nisso, existem premissas que você tem que olhar antes de tomar uma decisão de investimento. A primeira, seu momento de vida atual. O segundo, seu perfil. E o terceiro, seus objetivos. Se você conseguir responder essas 3 perguntas, aí depois você vai montar uma carteira de investimento. Porque às vezes tem gente, Danilo, que vai se sentir à vontade ou bem só tendo renda fixa. Beleza. E a questão é o seguinte, assim, só pra... Vou botar uns pontos aqui, que muita gente fala besteira também. Cara, o pior é que eu vejo analista falando isso. O fundo imobiliário tem risco de bolsa, né? Não existe risco de bolsa, né? Você tem diversos ativos na bolsa e cada um tem seu risco. O risco de fundo imobiliário, quando a gente olha volatilidade, ele é 1/3 do de ações. Então, se a pessoa chama ações de bolsa, ele já tá errado, o risco tem 1/3 ali. Então, as ações você tem um risco maior ainda, né? Agora, você tá corretíssimo. Às vezes a pessoa não tá naquele momento ainda. Pô, tô iniciando agora o investimento, comecei a poupar. Cara, fica tranquilo, vai estudando, vai lendo, vai aprendendo e tal. Se você achar que chegou o momento, você compra uma cota, aí você dá um passo adiante. Vou montar uma carteira. Uma carteira pode ter uma cota de cada ativo só, né? A gente deu exemplo aqui de 6, a carteirinha com 6. Cara, 600 reais. Quando que 600 reais é pouco dinheiro? É relativo. Pro cara que só tem 2.000, é muito dinheiro. Né? Para o cara que já tem 30 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, talvez não seja tão representativo assim. Então ele pode comprar, pode fazer o test drive dele ali devagar. E aí, enquanto isso ele vai lendo, vai se informando, vai evoluindo. Então assim, aí de novo a gente vem aquele negócio, responsabilidade do investidor. Você vai comer pimenta,
né? Se você comer pimenta, você vai na minha casa almoçar, eu ponho um vidro de pimenta, você põe metade do vidro no seu prato e queima a boca, a culpa é minha? Cara, a gente tem que parar com o vitimismo, né? Pô, falar, Rafael, por que você não pôs uma gotinha e experimentou, né, cara? Né? Você não perguntou qual era essa pimenta aqui, né? Exato, cara. Ainda mais o cara que é tolerante. É intolerante a pimenta, ele vai, não, vou colocar e a culpa ou ele não sabe o que é, né? Você tá em outro país, você nunca viu aquela marca e tal. Então, assim, é foda, cara. O cara tem que ter... É um game pra adulto. O que a gente espera de um adulto, né? O que difere, de repente... Sou psicólogo, não sou nada disso. Mas o que difere o adulto de uma criança, assim, de maneira leiga, do adolescente? É aquele senso de responsabilidade, né, cara? A gente fala, pô, a pessoa é madura, o adolescente vai evoluindo ali, pô, tem maturidade. Então é isso, né? No próximo podcast eu vou chamar minha esposa, que é psicóloga, pra ela estar aqui do legal. lado. Chama assim. Ela vai estar aqui pra ela poder ela compartilhar. Ela assim, realmente vocês têm que amadurecer na hora de tomar decisão de investimento, né? Mas, cara, eu acho que a gente sempre já bateu isso no primeiro episódio. A gente nunca vai chegar aqui e falar assim, compre esse fundo de investimento imobiliário, esse é melhor, esse é pior. Mas é claro que a gente tem aqueles segmento que a gente acha mais interessante. Perfeito. Olhando para o cenário atual que a gente tem hoje, né? Taxa de juros atualmente mais alta, provavelmente, e aí a gente está pegando dados aqui da última segunda-feira agora, do Copom, que disse que provavelmente teremos uma manutenção da taxa básica de juros só 2023, 2024, talvez ele volte a cair um pouco a taxa básica ali. Para esse cenário, qual segmento hoje você tem olhado mais? Cara, assim, a gente olha de maneira geral para os maiores segmentos mesmo, que são esses que eu te falei, laje, galpão, shopping, FOF, a gente tem alguma coisa na carteira. Eu não gosto de FOF para o longo prazo, né, que são os fundos que investem em cota de outros fundos, mas eles estão com tanto desconto que faz sentido e sem dúvida nenhuma fundo de papel, tá? Então, esses são segmentos que a gente tem olhado mais, né? Claro que a gente olha outras coisas também, a gente tem fundo de renda urbana na carteira, mas não tem tantas opções assim. A gente tinha um de agronegócio que a gente tirou da carteira, mas a gente acaba olhando tudo, né? Todos os fundos do IFIX a gente acompanha, mas a nossa preferência acaba sendo pelos que têm mais histórico de resultado, que a gente confia um pouco mais na gestão, no trabalho que eles vêm fazendo. Confia baseado em quê? Né? No papinho do gestor, no podcast? Não, no resultado que ele vem entregando, né, meu? Então, eu quero saber do resultado do cara. É isso, basicamente, né? E na qualidade daquele portfólio, etc. Então, a gente foca... Aquela pausa para hidratar, que é importante. Pausa para hidratar, falando pra caramba. A gente foca principalmente nesses maiores segmentos, tá? Então, eu acho que com eles, o investidor consegue montar uma excelente carteira. E aí você vai colocando ali uma posição ou outra, se necessário. A gente tem, claro que esse aqui... A gente tem que chamar o seu xará para estar aqui junto também, né? Pra gente falar de FII Infra e FII Agro. A gente teve já um podcast, para quem não assistiu. A gente falou exclusivamente sobre FII Infra. Rafael, o que é isso? Cara, vai lá, pega no YouTube aí, desce um pouquinho que vai estar lá. Eu não lembro agora qual é o episódio que saiu 70, eu não vou lembrar. 70 alguma coisa, mas você tem aí com o Danilo também, Carvalho, né? Baixos e Carvalho, mas tem lá com o Danilo, que fala um pouco. Que é um segmento que cresceu bastante, FII Agro principalmente. Vai crescer, né? vai crescer mais. A gente tem ali, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Então acho que é um segmento sensacional para o Brasil. Vocês olham hoje mais especificamente também para FII Agro, né? Tem uma carteira específica. A gente tem o Xará toca lá, o Danilo Carvalho. A carteira de FII Agro tem FII Infra e FII Agro na mesma carteira. Como são duas classes que estão mais incipientes, apesar de achar que vai crescer muito, a gente colocou os dois na mesma carteira, na mesma assinatura, de forma separada. Tá? O investidor pode colocar mais de um, mais do outro ali. Se ele quiser, a gente fazer uma carteira só de FII Infra, outra só de FII Agro, a gente colocou tudo ali. Como são menos ativos, um analista só consegue acompanhar tudo de maneira mais tranquila. Mas são ativos excelentes geradores de renda. FII Infra, você tem isenção no ganho de capital. Então você pode comprar, não gostei, vender, se valorizou. Você não vai pagar nem imposto. É bom para fazer o test drive também e para compor a pizza, né? Para compor ser mais uma fatia da pizza aí. Danilo, assim, eu sempre gosto de fazer essas perguntas, eu vou deixar ela mais pro final. Mas para o investidor iniciante, né? Então, a gente falou agora de o que eu tenho que olhar quando eu vou tomar uma decisão de investimento. Mas quando eu pego, por exemplo, dois ativos do mesmo segmento ali, do mesmo setor, qual seria, na sua opinião, o divisor de águas ali para saber qual o melhor e qual o pior? Legal, cara. Então, assim, ó, bom, eu tô olhando dois fundos de lajes corporativas, por exemplo. Então, se eu quiser fazer uma análise correta mesmo, eu vou olhar como é que tá a vacância em São Paulo, né? Tá em torno de 20 e poucos %. E por região? Na Faria Lima tá 2, 3, na Vila Olímpia tá 8%.
por Tá, exemplo. e para quem não entende, o que seria vacância? Vacância é a área vaga, né? É. A área vaga na região. Então, 2, 3% dos imóveis da Faria Lima estão vagos, né? Por exemplo, da Vila Olímpia, 8%, mais ou menos. Você vai lá para Alphaville, pô, quase 30% estão vagos, né? Beleza. Onde estão os imóveis desse fundo? Então, se ele tem imóveis em regiões que tem menos espaço vago, a chance daqueles imóveis serem ocupados ou continuarem ocupados é maior. Então, tá, esse é um ponto. Então, localização, estou olhando ali, qualidade desses imóveis. Né? Então, você consegue ver... o gestor, geralmente, ele fala se o imóvel é antigo, se o imóvel é mais novo. Tá? É muito difícil o leigo separar a qualidade ali. Mas imóveis mais novos, mais recentes, tal, construídos há menos tempo, são mais modernos. Eles atendem mais às demandas atuais. Então, isso também é um ponto importante. Algo legal de olhar é o histórico de resultado daquele gestor. Se é um fundo mais antigo, como esse fundo passou pela pandemia? Né? Então, você pega... Vamos pegar um KNRI, por exemplo. Ele tem parte é laje ali, parte é galpão. Poucos inquilinos saíram dali. Né? Então, se você vai pegar outros... Não vou falar mal de fundo não, mas vai pegar outros fundos aí que a vacância foi muito maior, né? Significa que menos pessoas estão dispostas a estar naquele conjunto de imóveis, ou o gestor não teve habilidade. É legal ver o histórico de resultado por crise. Numa crise, a gente teve uma recente. Tá? Outro ponto interessante que o investidor precisa olhar, assim, o fundo tem vacância. Por quê? Então, vou pegar o HGRE que eu citei aqui de exemplo. O gestor resolveu comprar um imóvel e reformar esse imóvel inteiro, ele é parte relevante do portfólio. Então, alguém fala, o fundo está com 20 e poucos % de vacância, então é uma porcaria. Mas tá por quê? Porque propositalmente o cara resolveu comprar um imóvel e reformar o imóvel. É importante ele fazer isso para o fundo crescer. Então, aquilo não pode ser colocado no julgamento. Ou você espera que ele reforme o imóvel com todos os inquilinos ali dentro, né? Então, assim, esse bom senso é difícil o cara ter no começo. Eu vou falando aqui, parece fácil. Não, não é. O cara vai ter que sentar, analisar. A gente leva, às vezes, uma semana, 10 dias para soltar um relatório de um fundo imobiliário. Então, eu não espero, mas a gente vai nesses detalhes, né? Eu não espero que o investidor iniciante, mesmo que ele tenha feito um curso e tal, que ele vai fazer isso. Até porque, às vezes, ele não tem nem tempo. Então, o ideal é justamente isso, você montar uma carteira com mais fundos e você buscar eliminar as coisas ruins, né, no começo. Então, o fundo não pode ter um imóvel só, não pode ter, eu tenho 3, 4 fundos de lajes para olhar qual tem mais vacância. Aí esse tem. Às vezes até a vacância é proposital, porque o gestor comprou fundo. Não põe ele no começo, então. Tá? Deixa eu colocar outro. E aí você vai lendo o relatório gerencial no seu tempo. Uma vez por semana, se é um relatório gerencial, você vai levar 10 minutos por semana de determinado fundo e tal, você vai se inteirando, vai acompanhando o que está acontecendo no mercado, de repente daqui a um ano você fala, olha, esse fundo que eu comprei, acho que ele não é tão bom, acho que aquele outro ali é melhor, mas não é melhor ou pior porque caiu ou porque subiu, a cotação não vai te dizer nada disso, não é melhor ou pior porque está pagando mais ou menos, tá? É porque você entendeu o que ele tem ali dentro, a capacidade de gerar renda no futuro, aí você simplesmente vende um e coloca o outro, tá? Ah, mas eu vou ficar vendendo? Cara, são 10 fundos na sua carteira, você tem 40% do seu patrimônio em fundo imobiliário, eu estou falando que você está trocando 4% do seu patrimônio. Né? Isso não é para te tirar o teu sono, não é para te causar preocupação e tal. Tá? Você pode até ver, esse fundo é ruim, mas eu vou viajar no carnaval primeiro com a minha família e vou trocar quando eu voltar, porque é só 4% do meu patrimônio. Né? Se cair 25%, é 1% do meu patrimônio. Então, isso vai dar tranquilidade para o investidor. A partir do momento que ele entende isso, ele vê que ele pode continuar sendo médico, dentista, advogado, construir uma carteira, ter pessoas assessorando ele se ele achar que faz sentido para ele e poder trocar ideia com essas pessoas, fazer bons questionamentos, né? Ver se a pessoa vai ter capacidade de responder. Então, enfim. A gente sempre fala muito na construção de uma carteira ou de fundo imobiliário da geração de renda, de você manter aquilo para médio e longo prazo, que é a ideia que a gente trabalha. Pegando por esse ponto, a gente também tem alguns vieses que nos atrapalham, então, algumas tomadas de decisões. Um delas é o viés do otimista, né? Então, eu sempre acho que aquilo vai voltar ao preço original, vai continuar com aqueles fundamentos. Pegando por esse ponto, para tentar brigar com esse viés, dentro da sua opinião, pela sua expertise de trabalho, qual seria o fator que mais te influenciaria a tomar uma decisão de vender ou trocar um fundo imobiliário? Legal. Então, assim, vou comprar um fundo imobiliário. Então, vou comprar o PVBI, por exemplo, tá? Aí eu vou abrir lá o relatório gerencial, vou ler que o fundo tem... Os imóveis são muito bons, modernos, eles estão em boas localizações, né? Então, você tem imóvel na região da Faria Lima, tem imóvel sendo entregue ali, por exemplo, tal. Região nobre aqui de São Paulo. E beleza, eu vou comprar esse fundo. Aí eu olho o histórico de resultado, acho legal, acho que vou anotar, né? Eu sou leigo lá. Eu li o relatório gerencial, achei clareza na comunicação do relatório gerencial, beleza. Quem é o gestor? Fulano, tá? Pô, eu gosto do trabalho desse cara. Anotei aqui e tal. Então, assim, eu tô começando, então esses são os fatores que eu vi aqui inicialmente. Acho que ele consegue me pagar
Nem lembro quanto ele tá pagando por cota aqui. Conseguem pagar 70 centavos por cota, dividendo, por exemplo, tá? Não me lembro aqui o valor, tô chutando um valor. Daqui o comentário vem, é 50 e pouco. Não, Tá errado, tá errado. nego é foda, nego é foda. Enfim, velho, eu fiz um post lá no Instagram agora comparando o PIB do Brasil com o IFIX. E o IFIX começa em 2011. Ou seja, o PIB em 2011 caiu, era o governo Dilma e tal. Aí os caras descem além. Mas por que você não botou Lula? Porque eu tô comprando com o IFIX, cara. O Lula não tinha IFIX. Mas eu nem respondo mais tipo de comentário. Já perdi a paciência, já. Né? Mas enfim. Então assim, aí o cara... Esses são os motivos, né? Esses são os fundamentos da sua compra. Eu anotei aquilo ali. Porque eu comprei o PVBI. Guarda na tua planilha Excel, no teu arquivo no computador e tal, beleza. Aí daqui um ano eu entrei num fórum de investimento, aí tem lá um cara lá com a máscara do Batman, né? O nome dele é Ursinho Carinhoso e tal, beleza. E ele tá falando que esse fundo é ruim, né? Que você deve vender agora porque vai acabar tudo, porque, enfim, aqueles caras Cavaleiro do Apocalipse, né? E aí eu fiquei na dúvida, cara. Fiquei na dúvida, porque, pô, se o cara tem uma máscara do Batman, o nome dele é Ursinho Carinhoso, que leva tão bem, geralmente é assim mesmo, cara, você vê nos fóruns, né? Então deve ser verdade, né? A cabeça do investidor. Então deixa eu revisar os fundamentos aqui. Quando eu comprei porque ele tinha bons imóveis. Bons imóveis era ali Faria Lima, Vila Olímpia e tal. Ele ainda tem, tá? Esses bairros eram nobres em São Paulo na época, de 5 anos atrás, quando eu comprei. Pô, ainda é, né? Ele pagava 70 centavos por cota. Hoje ele paga, sei lá, 77. Pô, que legal. A inflação foi 10% nesse período aí. Ele repôs. Pô, legal. O gestor era o Rodrigo Abud. Pô, ainda é o cara. Eu gosto dele e tal. O que mudou? Nada. Não mudou nada, né? Então, essa é a mentalidade. Agora, se você nem sabe justificar porque você comprou... eu comprei porque eu vi a influencer falando lá. Cara, aí você tá causando problema pra você mesmo. Eu entendo a sua empolgação, entendo que o cara viu e tal, falou, esse cara tá com propriedade, né? Então eu vou comprar isso, né? Mas isso não vai... Se você fizer simplesmente isso não vai ajudar no seu desenvolvimento, né? Então, isso que você tem que ter em mente. Você tem que ter o mínimo de noção, né? Pô, se eu tenho colesterol alto, aí eu vejo a reportagem lá, um nutricionista falando, um médico, ovo não tem mais problema pro colesterol. Significa que eu posso comer, sei lá, 15 ovos por dia? De qualquer jeito. Seria um problema sério. Cara, mas se eu comer e infartar, eu vou botar a culpa naquele cara, meu? Né? Eu tenho que... Será que eu posso comer quantos eu quiser? Será que eu posso fritar no óleo? Cara, não é possível, né, meu? Não é possível. Então, assim, as pessoas precisam desenvolver esse sensozinho de responsabilidade mínima. Mas, basicamente, para toda a sua carteira, é você entender as razões da sua compra. Né? Entenda os motivos da sua compra. Às vezes, você assina uma casa de análise, você vai receber aquele fundamento. Você tem um consultor, ele vai falar para você isso. Você pode até anotar o que o seu consultor está falando, né? Pô, o cara achou que isso faz sentido por isso, por isso, por isso. Tá? Então, aí você vai ter ponto de discussão até para falar, olha, você é meu consultor, Rafael, você me falou isso, isso e isso, cara. Você me falou que, se eu olhar os últimos anos, a Bolsa Americana valorizou mais que a brasileira, por exemplo. Mas esse cara aqui falou que não é. Né? Aí você vai abrir um gráfico, o cara fala, não, cara, é sim, ó, o cara tá enganado, então, beleza. Entendeu? Tá, beleza. Eu não vou simplesmente ouvir o cara, não, então vende tudo porque o Rafael falou besteira e... Você tem argumentação eu posso ali. até fazer, Sim, eu sim. posso até fazer se eu quiser, mas a gente precisa de um mínimo na aviação a gente usa muito isso, eu sou piloto de avião também, né? Então, a gente usa muito um negócio chamado consciência situacional, né, no voo, né? O piloto tem que ter consciência situacional. Ele sabe aonde ele está, exatamente, né? Ele pode estar batendo papo ali, tomando um café, os dois caras na cabine, mas ele sabe que ele está indo para Recife e está passando lá de Salvador. Sabe que o tempo tá bom no destino, sabe como tá a meteorologia dos alternados. Então, eu sei onde estou, sei o que tá acontecendo ao meu redor. Né? Você não fica ali meio perdido igual cego em tiroteio e tal, né? Não pode ser dessa maneira, né? Você não pode pegar a meteorologia e falar, peraí, tá chovendo em Recife, então pousa aqui agora. Pô, mas eu vou pousar em Recife daqui a 3 horas. Será que essa chuva já não passou? Né? Será que, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Cara, é isso que o cara tem que ter em mente. O que fazer agora que determinado cara é o presidente? Meu, você não tá comprando um negócio pra tua aposentadoria? Tua aposentadoria vai ser daqui a quantos anos? 20 anos? Pelo menos 5 vão passar por aí ainda. Né? Bons, ruins e tal. Qual a possibilidade do shopping Cidade Jardim ficar muito ruim? A ponto de estar abandonado, implodir, perder todo o seu valor ali e tal, sei lá, por exemplo, né? Que está dentro de um fundo imobiliário, por exemplo. Entre outros, né? Peguei um aqui que eu lembrei de cabeça. Mas, então é isso que o cara precisa desenvolver. Até existe a possibilidade também. Então eu vou diversificar, vou ter outras coisas e tal, enfim. Eu acho que até essa questão política, quando a gente fala, né? Inevitavelmente, se você pega ao longo da história, a gente sempre teve uma influência política
dentro dos investimentos, sempre andou junto. A política e a economia, ela anda em paralelo. Sim. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, como você falou, se eu tenho uma percepção que a minha ideia de me aposentar daqui a 20 anos, eu ainda vou ter pelo menos 5 eleições acontecendo. Uhum. E se a política vai influenciar na economia, terão influência ao longo desses 20 anos. Uhum. Será que a todo tempo eu vou ter que sempre ficar me martirizando se eu tomei uma boa decisão ou não quando passa esses cenários? Cara, acho que é muito complexo. Eu acho que eu vou... é muito mais manchete, muito mais... Lógico, vão existir momentos, você vai ver, pô, para esse cenário aqui, né? Então, pô, quando aconteceu a mudança de governamental, eu falei, pô, eu acredito que alguns setores vão se valorizar, que é natural. Eu posso aproveitar mais alguma coisa, eu Claro, posso claro. tirar um pouco o pé em alguma coisa, né? Mas no geral a coisa continua... cara, a mentalidade do investimento imobiliário. Vou investir, mas serve para tudo, tá? Eu quero viver de imóvel, tá? Eu quero ser o seu barriga, né? Lá do Chaves lá. Então, assim, eu preciso de 10 imóveis para cada um me dando R$1.000. Só não pode o inquilino ser seu madruga. Não pode, exato. Então, fundo imobiliário você não tem esse problema. Então, mas você vê que ele tem uma vila inteira. Ele continua rico mesmo com seu madruga não pagando aluguel. Exatamente. Né? A dona Florinda paga, a dona Clotilde paga, enfim. Então ele continua. O inquilino, tem aquele inquilino tinha um barril do Chaves, tem aquela escadinha que sobe pra cima. Pô, ali roda inquilino pra caramba, né? Sim, sim. Você vê, inquilino vem, vai e ele tá você com a pode ter até o Chaves não pagando nada. Pode ter até o Chaves não pagando nada. Então, a mentalidade pra isso eu preciso ter vários imóveis. Né? Você não compra um imóvel bom pra 2023. Você compra ele pro resto da vida. Você compra não vender nunca. Eu vou ficar velhinho recebendo aquele aluguel e vai ficar pro santo, pro meu filho, pra minha esposa. Enfim, cada um tem a sua vida, né? Vou contar uma história rápida aqui, talvez eu já tenha contado, mas eu acho a história sensacional por causa do mindset. Uma vez não, eu comprei um terreno no interior de São Paulo há anos atrás, cara, minha filha tá com 18 anos, foi quando ela nasceu. E eu queria construir 2 casinhas geminadas ali. Provavelmente eu ia alugar, então essa era a minha mentalidade na época, né? E aí, cara, eu sou o cara da planilha, anoto tudo o número e tal, eu comecei a pesquisar, visitava um monte de casa de material de construção, vou comprar tijolo aqui, cimento tem que ser ali e tal, não sei o quê, tentando fazer conta, e cara, eu enchendo o saco de vendedor, né? Se eu comprar tanto, se eu pegar, se eu posso deixar armazenado aqui, eu não morava naquela cidade. E aí um dia o vendedor me apresentou pra um cara, falou, Danilo, por que você não conversa com aquele cara ali? Esse cara tem, eu não lembro mais a quantidade de imóvel, umas 40 casas de aluguel na região. Tá, troca uma ideia com ele. Aí eu fui falar com o cara bem receptivo e tal. Cara, o cara era muito humilde, ele era pedreiro, né? Ele tinha 40 casas simples. Eu não lembro se era 40, 35, 42, não lembro mais. Né? Cada hora que eu conto a história eu falo o número, é porque eu não lembro exatamente mesmo. E, enfim, o cara tinha um monte de casa. O que, pra uma pessoa que ganha muito dinheiro, não é normal. Pra um pedreiro, é mais difícil ainda, né? Falei, cara, como você conseguiu ter 40 casas de aluguel? E o cara, ele era bem humilde, né? Como uma pessoa de pouco estudo, mas muito inteligente, né? E aí ele me contando, ele usava material de construção, reserva, material de construção que sobrava das casas e tal. Mas ele falou assim, aí eu ainda brinquei com ele assim, pô, então todo pedreiro tem 40 casas, né? 30 casas, não lembro quantas eram. Se é só você usar a sobra de material de construção. Aí ele falou assim, olha, o que acontece é o seguinte, quando eu construí a primeira, a segunda, tinha muita gente que construía, né? Eu conheci muita gente que construía ao longo da minha vida. Esse cara já tinha uns 60 anos. E ele falava assim, eu conheci muita gente que construía ao longo da vida, só que assim, o cara começava a construir, agora entrou esse presidente aí, acho que agora não é o momento. Agora o Collor confiscou a poupança, não é o momento. Cara, a inflação tá alta. Vou dar um tempo, não tá bom pra isso não sei o quê. E ele focou em quê? Em fazer a primeira, depois fazer a segunda. Quando ele tinha 2, ele tinha um aluguel de 2, ajudando a construir a terceira. Depois ele tinha aluguel de 3, ajudando a construir a quarta. Uma vez surgindo mais rápido que a outra. A diferença dele para os demais, segundo ele mesmo, é porque ele foi fazendo uma depois da outra. Como você teve 40? Fazendo a primeira, a segunda, a 38ª, a 39ª, a 40. Enquanto os demais... Não, vou dar um tempo. Agora não, tá bem estável. Eu vou deixar a coisa melhorar e tal. Vamos ver o que vai acontecer na eleição do ano que vem e tal. E é isso que as pessoas fazem, certo? A maioria das pessoas. Ele simplesmente manteve o foco no processo. Em qualquer situação, Rafael, que ele tivesse, qualquer governo, qualquer coisa, né, ele estaria melhor com mais patrimônio. Não tem porquê. Aí o cara gasta, o cara faz outra coisa. Claro, eu acho que a vida tem que viver em paralelo, né? Tem que ser vivida, né? Eu acho que o cara não tem que bitolar e colocar todo o dinheiro dele ali e tal. Não é o esforço, né? Entre o agora e o momento que você atinge a independência financeira, foi uma vida, cara. Você não vai jogar isso tudo fora, né? Pô, o grande lance de você daqui a 10, 15 anos, quando você atinge a independência financeira, foi aqueles últimos 15 anos que você viveu, que você viajou com a tua esposa, com teus filhos, etc. Os jantares que você teve com seus amigos, enfim.
a experiência que você viveu, né? Aquilo é só mais um detalhe da tua vida. E o ponto é sempre, eu me preparo pro futuro, mas não deixo de ver o presente. Exato. Se tiver esse equilíbrio, cara, e fica muito mais leve. Ô, cara, exatamente. Então, assim, o grande lance desse cara, assim, olha que insight legal, cara. Que insight legal desse cara, assim, que sensacional. Não tem mais contato, eu nem sei se tá vivo, isso já fazem 18 anos. Mas era um cara pra sentar aqui no podcast, né? E você falar, cara... E devem ter vários desses aí por aí, com esse tipo de mentalidade, humildes, anônimos, né? E é justamente isso, cara, assim, você se preparar para juntar patrimônio, é do jeito que você se prepara para... Daqui a 15 anos eu quero ter muito patrimônio, daqui a 15 anos eu também quero ter saúde, então por isso eu me alimento bem, vou na academia e tal. Daqui a 15 anos eu quero sentar com a minha esposa, olhar para trás e ter vivido várias experiências com ela. Então eu vou viajar, eu vou... Né, cara? Eu acho isso legal pra caramba, né? Eu acho que isso faz sentido. Eu tenho alguns amigos de investimento, a gente tem um escritório ali no Itaim. De vez em quando eu mando WhatsApp pra alguém, pô, vamos ali tomar um café. Aí o cara, vem aqui no escritório que é de graça. Aí você já falou, meu amigo, eu não tô falando dos R$5 do café. Eu tô querendo sair um pouco do escritório pra passear, vamos ali bater papo, dar risada, né? Essa é a história, né? Nem é pelo café, eu também tenho café aqui, né? Entendeu? O café é a desculpa para a conversa. Exatamente, né? Exatamente. Vamos bater papo e tal, vamos viver uma experiência bacana ali. Mas às vezes a pessoa é tão bitolada naquilo, eu não posso gastar nada e tal. Tudo bem, cada um. Se isso é o mais importante para você, mas você não viveu, né? Então tem muita gente que tem algum patrimônio, mas ele não viveu até ali. Ele não tem nenhuma história para contar, ele não tem nenhuma experiência para viver, o álbum de fotografia dele não tem nenhuma foto, né? Então, interessante. Eu acho que isso é um ponto que dá até pra gente falar. Dá outro podcast. Cara, dá. Porque eu gosto muito, né? Então, justamente assim, tem ideias muito equivocadas quando a gente fala de dinheiro. Mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso hoje. Vamos deixar aqui o suspense, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Que eu acho que você precisa ir no meu podcast, meu. Você precisa ir lá no meu podcast pra gente bater. Vambora. Você pode me levar que eu vou. Cara, eu gosto de falar, cara. Eu gosto de falar. Ô, Danilão, pra gente poder agora, de verdade, ir pro final, eu particularmente também não gosto desse papo de, indica um fundo. Acho que a gente já conversou sobre isso. Mas eu sempre gosto da ideia de, se você pudesse... Não, beleza. Vamos indicar um fundo imobiliário aqui. Se você pudesse, vamos supor, vou fazer a mesma pergunta do primeiro episódio. Se a gente tivesse, cara, eu tenho que comprar um fundo hoje, perfeito. Eu não posso mexer pelos próximos 10 anos. Tá. Qual seria? Cara, se eu fosse comprar um fundo hoje pra não mexer nos próximos 10 anos, eu acho que eu compraria o HGLG ou o KNRI, tá? De cara, porque eles têm um excelente histórico de resultado. Enfim. Então, assim, ó, o cara quer fazer um test drive, tá? Então, assim, essa parte aqui é recomendação. Mas lembrando que a gente tá em fevereiro de 2023, tá? O cara vai assistir esse vídeo em 2030, eu vou fazer isso aí. Com o comprometimento, com o seguinte disclaimer. É uma recomendação para o cara comprar uma única cota. Se comprou duas, você não está seguindo a recomendação. E você precisa, além de comprar essa única cota, ler o relatório gerencial do fundo, tá? Então, vou falar fundos que a gente recomendou, que a gente tem essa recomendação, o analista, eu sou analista profissional, né? Quando o analista faz recomendação, você tem que embasar a sua tese e mandar aquilo para a PMEC, que é o órgão regulador. Então, eu vou citar fundos aqui que eu tenho essa tese embasada no órgão regulador, tá? Então, eu fico à vontade para falar isso aqui em fevereiro de 2023, beleza? Então, assim, ó, para fazer test drive, pode comprar um KNRI, se quiser, que é um fundo de tijolo que tem galpão e tem laje corporativa, no preço de hoje, de fevereiro de 2023, no preço de julho de 2023, eu já não sei, tá? Essa aqui é uma sugestão de um fundo de papel, pode comprar um AFHI para comprar, tá? Qual que é o objetivo? Fazer test drive. Para comprar quanto, Danilo? Uma cota. Eu vou botar R$1.000 porque o Danilo tá falando. Então você não ouviu nada do que eu falei. Eu tô falando para comprar uma cota para fazer um test drive, tá? Então, você tem fundos aí sólidos que eu acho que a gestão faz um bom trabalho, tá? Que é um fundo de laje, PVBI, tá? Pode comprar hoje no preço de... Agora, comprar quanto? Uma cota, tá? Então, cara, eu já te falei 3 fundos aí, né? Pra você poder ter uma carteira razoavelmente. Mais um, RBRR. RBRR hoje, outro fundo de papel. Já dei 4 fundos. Então, você vai comprar sua carteirinha aí com R$400, cara, e aí você vai fazer o quê? Você vai ler o relatório gerencial desse fundo, você vai entender no que eles investem, né? Tá com dúvida? Manda na caixinha lá do meu Instagram, manda pra você lá, @DaniloGBastos, né? Tem o Instagram lá também, nem sei de cabeça aqui, Rafael Imediato, né? Isso. Então, eu não sei se tem pontinho, se tem tracinho, underline. Não, mas aí fica tranquilo. Então, isso, tá tudo aqui embaixo. Manda lá, a gente responde e tal, troca ideia, mas eu preciso que você que quer aprender, faça isso, que você leia o relatório gerencial, eu comprei esse fundo tem isso e tal. Se você é de São Paulo, onde a maioria dos imóveis estão, você tem essa vantagem, vai lá, cara, passa na porta do imóvel lá.
e ver onde é, cara. Faz uma selfie e fala assim, eu sou sócio daqui. Cara, mas é sensacional. Você imagina você comprar o XP Malls, eu não estou recomendando o XP Malls aqui, estou dando um exemplo, tá? Imagina você comprar o XP Malls e aí você começa a receber dividendo, aí você vai lá no shopping Cidade Jardim, por exemplo, ou você vai no Outlet que tem na Castelo Branco ali, esqueci o nome do Outlet. Catarina, que ele tem uma participação, aí você toma um café, e aí você olha pro cara do lado tomando café e ele nem sonha que ele tá pagando o teu café, né? Ele tá pagando o café, que tá pagando aluguel e aquele dinheiro tá vindo pra você. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Você andar com teus filhos ali e falar assim, ó, vamos ali no parquinho brincar e quem tá pagando isso é o aluguel desses lojistas aqui. Então você precisa investir nisso. Então, isso é educação financeira. Não, eu vou fazer uma previdência pro meu filho. Pô, pode fazer, não tô falando pra não fazer. Faz se você quiser. Mas, cara, tenta passar essa mentalidade. Eu acho que essa é a grande pegada. Fala assim, ó, a gente investe, a gente poupa pra isso. Isso paga dividendo, filhão. É por isso que a gente tá aqui hoje. A gente vai tomar esse sorvete que custa, sei lá quanto custa o sorvete, R$10, né? E isso é dividendo do que a gente tem investido aqui. Se as pessoas estão pagando aluguel, tá vindo pro nosso bolso. Você precisa ter isso na tua cabeça. Você pode ser o que você quiser na sua vida, né? Mas, paralelamente, tenta construir essas fontes de renda. Quantas você puder, né? A pessoa perguntou, tantos fundos não é muito? Porra, cara, pensa assim, não é muito fundo, não é muita ação, é fonte de renda. Quantas fontes de renda é muito? O máximo que eu puder ter, não tem esse negócio de muito, cara. Quanto mais eu tiver, mais diversificado eu tiver, mais tranquilo eu tô, né? Esse é o grande lance, essa é a grande sacada. Sensacional. Galera, ó, você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Danilão, pra gente fechar agora, jogo rápido, a indicação de um livro que você tá... Não precisa ser do mercado. Meu Deus do céu. O livro que eu tô lendo agora. Tô lendo agora, cara, pra deixar pra galera, pro pessoal poder já seguir aí. Cara, eu tô lendo agora Dominando o Ciclo de Mercado do Howard Marks, tá? Mas eu acho que é um livro bem avançado. Se você tá começando, ele não vai fazer tanto sentido pra você. É um livro sensacional, tá? É um livro sensacional. Mas assim, você sabe qual que é o grande livro que eu acho que mudou a vida financeira de todo mundo? Possivelmente você vai concordar comigo, tá? Mas se não concordar, não tem problema. Pode discordar à vontade. A amizade é a mesma. Cara, se você não sabe nada de investimento, os maiores conceitos, os mais importantes, estão no Pai Rico, Pai Pobre, tá? Ele mostra que você pode ganhar dinheiro trabalhando, sendo sócio de negócios e investindo o seu dinheiro, cara, né? Então, cara, isso é que você tem que ter na tua mente. Você vai ter ali várias fontes financeiras, ele separa que ativo é o que coloca dinheiro no teu bolso e passivo é o que tira. Então, às vezes, você vai enxergar a tua casa de praia, para de enxergar como investimento. No Brasil, tudo é investimento, né? Ó, invista em armário. Armário é investimento. Não, armário é algo que eu preciso dentro da minha casa, né? Mas eu não vou comprar vários armários para me aposentar com armário, porque isso não é investimento, porra, né? Enfim, mas na cabeça do vendedor de armário né? E é isso, cara. Então, assim, eu acho que o livro mais sensacional, o conceito mais básico é aquilo. Se o cara assimilar só aquilo, cara, ele tá na frente de 90%. Não é uma competição com os outros, né? Mas você tá na frente de 90% das pessoas. Sem a menor sombra de dúvida. Então, ó, já fica aqui, Pai Rico, Pai Pobre, que já é a quarta, quinta indicação desse livro por aqui. Livro, não tem jeito, sempre só vai indicar. E o outro é Dominando Ciclos de Mercado, Howard Marks, que é também top. É um pouco mais avançado, mas pra quem quiser buscar um pouco mais de conhecimento, é sensacional. Howard Marks é top de top, né? Galera, ó, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se tiver alguma dúvida, as redes sociais estarão aqui, não são as fakes, são as originais, tá? Então você pode clicar, você pode seguir. Acho que o Danilo é o cara mais perseguido nas redes sociais, com a maior quantidade de fakes. Então... só vou deixar uma observação aqui que eu recomendo, tá? Meti um processo no Facebook, né? Minha advogada, eu até passo lá, é a doutora Ana Schweizer, esposa do Ricardo Schweizer. Ela ganhou a ação dele e ganhou a minha agora. Ricardo veio aqui, pô. Ganhou a minha agora, tá? Então, assim, o Facebook, né, ele é uma multa de R$500 por dia, se ele não tirar os fakes. Agora eu quero que ele demore a tirar, porque ele vai me pagar R$500 por dia. O Ricardo conseguiu, inclusive, receber a multa. Cara, porque isso tem que acabar. O cara, ele cria a rede social, ele tem que tomar alguma providência, né? Então, eu recomendo pra quem é da área financeira e tá tendo o mesmo problema. Tem uma galera tendo esse tipo de problema, então... Não, é louco, é bizarro o que acontece. Mas, galera, é isso. Não deixe de, mais uma vez, curtir, compartilhar. Vamos juntos. Tá aqui os links para você poder seguir. Da página do Ticker Research, do arroba também do Danilo, meu. E é isso aí. Valeu. A gente se vê no nosso próximo episódio. Toda terça-feira, meio-dia. Exclusivamente esse tá indo ao ar hoje na quarta-feira. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Fui.